Ok. Bom, então, vamos dar sequência no nosso curso. Hoje a gente vai falar sobre os modelos de redes neurais. O objetivo, então, é apresentar as características principais do modelo e o algoritmo de treinamento. Então, o algoritmo da retropropagação. O assunto é bem extenso, então eu vou tentar passar rápido algumas partes, tentar dar o foco nas questões mais importantes, né? Bom, então, a gente já viu essa transparência, né? Então, modelos de redes neurais têm uma longa história, começou lá na década de 60, com o modelo do Perceptron, que a gente vai falar daqui a pouco, e evoluiu até esses modelos mais complexos, de muitas camadas de processamento, esse, no caso, é o modelo do tradutor do Google. E o objetivo aqui hoje a gente é conversar sobre os modelos, digamos, arquitetura básica, né, de modelos de múltiplas camadas, redes profundas, e na próxima aula, então, a gente vai falar sobre visão computacional e na outra aula, processamento de linguagem natural. Então, a gente está dando essa ênfase, né, nesses modelos de redes neurais, justamente pelo grande repercussão e sucesso que tem tido nos últimos anos, né? Então, a gente vai dar essa ênfase maior nesse tipo de modelo. Bom, a gente já mostrou essa transparência aqui várias vezes, então a ideia de que aprendizado de máquina é uma combinação de representação, avaliação e otimização. E hoje, então, a gente vai passar justamente por essas três etapas. A gente vai falar da representação do modelo em camadas, né, como que ele gera as características. Vai falar um pouquinho sobre função de avaliação, os tipos de função de avaliação, como elas são derivadas a partir do conceito de máxima verossimilhança, e vamos falar também do algoritmo de otimização, especificamente o algoritmo da retropropagação, que é utilizado no ajuste de parâmetros de redes neurais. Beleza? Bom, então a figura, o espaço de parâmetros, então a representação define o espaço de parâmetros. Aqui a gente vai ver que os parâmetros são as conexões, né, os parâmetros de conexão da rede neural. A função de avaliação é definida sobre os espaços de parâmetros e o algoritmo de otimização busca, então, uma solução ótima que minimiza a função de avaliação para aquele conjunto de treinamento. Beleza? Bom, então, como eu falei, o modelo básico de rede neural, ele é derivado do modelo matemático definido em 43, né, chamado modelo McCulloch-Pitts, em que esse modelo ele é formado por duas etapas de processamento, digamos assim, né? Uma etapa que é totalmente linear, então a soma ponderada das entradas, né, onde cada entrada aqui é ponderada por um peso. Esses pesos, eles representam, seria a versão artificial do que representam as sinapses do neurônio natural, e uma função não linear, chamada função de ativação, que representaria o processamento do núcleo celular. Bom, essa já é uma versão já, digamos, moderna, né, do neurônio, unidade básica do neurônio artificial, em que a gente vê aqui essa unidade chamada unidade BIAS, tem a entrada fixa igual a 1 e um peso aqui que ele entra como se fosse o termo independente de uma equação da reta. A gente vai ver que esse cara aqui, ele funciona como uma forma de centralizar a função de ativação, uma maneira mais fácil de fazer esse ajuste, né, em vez de ajustar diretamente o parâmetro da função de avaliação. Ok? Bom, a partir desse modelo inicial do McCulloch-Pitts, em 57, então você vê que já mais de 10 anos depois, né, foi implementado
o primeiro modelo, efetivamente, de rede neural artificial. Então, aqui a gente está falando de um neurônio, né? E aqui já é um modelo com um objetivo, né, de reconhecimento de padrões, e esse modelo ganhou o nome de Perceptron. Basicamente, era o modelo do McCulloch-Pitts com uma função de ativação integral, né, função lógica binária. Então, se esse que a gente chama de potencial de ativação, ou seja, essa soma ponderada aqui das entradas com os pesos for maior do que zero, a saída é 1, e se isso for menor do que zero, a saída é zero. Então, aqui fica fácil de ver que esse parâmetro B, né, esse parâmetro da unidade BIAS, ele serve para centralizar esse ponto aqui, né, você passa o B para lá, na verdade, ele vai ser o ponto em que ele vai ter essa ruptura aqui no sinal. Né? Então, o ponto em que ele passa o sinal ou deixa de passar o sinal. O bacana desse Perceptron é que ele, na época, ele tinha uma regra de aprendizado, né? Uma regra automática de ajuste de parâmetros, e o Frank Rosenblatt, ele era da área de psicologia, né? Muito relacionado com a neurologia, mas ele estava interessado em uma representação artificial do aprendizado humano. E, mais ou menos por aquela época, um pouco antes, tinha uma teoria de aprendizado chamada de aprendizado Hebbiano, em que se estabelecia que o aprendizado, né, no caso do ser humano, é feito pela repetição de padrões. Né? Então, você, pelo fato de você repetir muitas vezes o padrão, você acaba aprendendo aquele padrão. Como se você tivesse está querendo decorar alguma coisa, você repete muitas vezes aquela coisa que você está querendo decorar, e aquilo acaba sendo assimilado pelo seu cérebro. Então, ele buscou um algoritmo de ajuste de parâmetros que era mais ou menos baseado nessa ideia do aprendizado Hebbiano, então, a repetição de padrões, né, para reconhecimento de percepção visual, daí o nome Perceptron. E a ideia era que se a saída do modelo ela estava correta, ele não ajustava os parâmetros, se estivesse incorreta, ele ajustava de forma que se era para ser 1, e na verdade ele está dando resposta 0, ele fortalecia os pesos, e no contrário, se fosse para ser 0, quando era para ser 1, se a saída fosse 1, quando na verdade deveria ser 0, ele reduzia o valor dos pesos. Né? Então já é uma ideia aí de erro, né, de você ajustar os pesos com o erro do conjunto de treinamento. Esse modelo ficou bastante conhecido na década de 60, ele construiu essa máquina chamada o Mark I Perceptron. Na verdade, tinha um armário de processamento a válvulas, né? E a ideia era que ia reconhecer um dígito, né? Com várias daquelas unidades lá na verdade, a entrada era codificada em várias entradas, e a unidade de saída era o reconhecimento ou não do dígito. Né? E foi um trabalho bastante extenso, então ele tem um livro, que é esse Princípio da Neurodinâmica, 1961, que já tem lá as bases, né, de todos os modelos de redes neurais, inclusive a retropropagação de erros, né, que seria um algoritmo que seria ainda desenvolvido bem mais tarde, mas aqui já tem os primeiros elementos aí já sobre toda a ideia de representação de conhecimento de modelos como redes neurais. Né? Bom, o Perceptron, como é que ele funciona? Ele, na verdade, ele é muito similar à regressão logística, né? Se a gente olhar aqui a fórmula, a ideia do Perceptron, se, digamos, aproximar essa função lógica aqui pela função logística, ele fica
funcionalmente igual à regressão logística, então ele é bastante semelhante à regressão logística, então ele só é capaz de ajustar funções lineares, né? Então, aqui o exemplo desses gates, né, lógicos. Então, se você tem duas entradas, né, que podem ser 0 ou 1, e a saída que corresponde à saída da função OR ou à saída da função AND, esse modelo ele é capaz de ajustar corretamente, porque eles são linearmente separáveis, né? Então, ele consegue realizar essa separação linear aqui dos padrões. Então, um modelo, né, que tem uma inspiração conexionista de redes neurais, né, do cérebro, partindo do cérebro humano, e com essa ideia de aprendizado hebbiano, ou seja, uma teoria cognitiva de aprendizado de seres humanos, digamos assim, né, de aprendizado de maneira geral, ele consegue construir um sistema de reconhecimento de padrões capaz de ajustar funções lineares. Então, isso na época foi muito bem recebido, né, e, bom, mais ou menos para aquela época, início da década de 60, estava começando essa ideia de inteligência artificial, né, então, se deu, digamos, talvez tenha sido o primeiro hype lá de inteligência artificial relacionado com modelos de redes neurais, mas a gente sabe que o perceptron, a formulação do perceptron, na verdade, ela é ou seja, com a versão lógica, né? Se você colocar a função sigmoide aqui, ele fica exatamente igual à regressão logística, que já era bastante conhecida lá na década de 60. Então, é um modelo que funciona bem, mas só é capaz de reconhecer padrões lineares, né? Então, ao longo do desenvolvimento, depois da década de 60, foi utilizado diversas funções de ativação, né, sendo que as principais funções de ativação, função sigmoide, função tangente hiperbólica, e mais recentemente, especificamente a partir de anos 2000, você tem então o aparecimento dessa função ReLU, linear retificada, que é hoje acho que tem sido mais utilizada em modelos de redes neurais, principalmente redes neurais profundas, porque ela tem um valor constante aqui do gradiente, e o gradiente não satura aqui como nessas funções. Bom, esse modelo do perceptron, ele ficou, então, ao longo de toda a década de 60, depois teve outros adaptações, como a da Line, que era uma versão do perceptron que era ajustada por uma primeira versão do algoritmo do gradiente, né? Mas em 68, na verdade, um livro demonstra que o perceptron ele não era capaz de ajustar funções não lineares, com o exemplo da função XOR, e aí, bom, cai um pouco o interesse da comunidade nesse método, e que só vai retornar, então, depois, lá na década de 80, com as redes de múltiplas camadas. E aí, essas redes de múltiplas camadas, que em 86, né, foi lançado, ficou mais conhecido, o artigo ficou mais conhecido, né, do algoritmo da retropropagação, que a gente vai ver daqui a pouco, ele é um modelo, então, que realiza o processamento em várias camadas, tipicamente, né, nos primeiros modelos, 3 camadas, uma camada intermediária de processamento e a outra camada de saída, e esse modelo ficou conhecido, então, como perceptron de múltiplas camadas. E a ideia é que essa camada escondida, então, ela vai fazer aquele mapeamento para um espaço de características, que a gente comentou na aula passada, né? Então, realiza um mapeamento não linear para o espaço de características. Geralmente, você tem um mapeamento que o espaço de características tem uma dimensionalidade maior do que o espaço de dados original,
e uma função linear no espaço características corresponde a uma função não linear no espaço original. Então, esse já é o modelo em que a representação das características, né, é feita, digamos, ajustada pelos dados, né? Então, esse mapeamento ele vai ser ajustado pelos dados, e esse mapeamento de espaços características aqui vai ser ajustado pelos dados, e o mapeamento para saída também é ajustado pelos dados. Né? Então, na verdade, é como se você colocasse uma regressão logística sobre, a partir de atributos calculados na primeira camada. Então, ele faz um primeiro processamento para calcular esse vetor de características aqui, que seria a camada intermediária, e esse processamento no final é similar a uma regressão logística. Então, é como se fosse a regressão logística aplicada ao mapeamento não linear. Ou seja, uma discriminante linear, né, uma função de separação linear no espaço de atributos. Beleza? Bom, então, esse modelo ele começou a ser utilizado principalmente a partir de 86, né, e teve grande repercussão. Né, e o funcionamento dele ele é feito por camadas, então, né, então você tem o cálculo da primeira camada, a partir do resultado do cálculo da primeira camada, você calcula, então, a segunda camada. Aqui a gente vai introduzir a notação que a gente vai utilizar ao longo dessa aula. Então, X é o vetor de observações, Y com chapéu é o vetor de saídas calculadas, né? Y sem chapéu é o vetor de saídas observadas. Aqui o problema tanto faz se classificação ou regressão, então pode ser M saídas numéricas ou M classes. A diferença vai ser no tipo de função de ativação que vai ser colocado na saída, a gente vai discutir isso daqui a pouco. E a gente vai utilizar uma notação que é corrente na literatura, que foi utilizada no livro de Plano, lá do Fellow, em que o número de camada é colocado aqui em parênteses com um sobrescrito, né? Então, H é função de ativação, valor de ativação, ou seja, saída da unidade, né, da camada. Da primeira camada é função de ativação da primeira camada, matriz de conexões W da primeira camada, vezes o vetor X, né, então aqui está usando uma notação que o vetor é coluna, mais o vetor de Bias da primeira camada. Então, esse vetor de X estendido aqui pode ser multiplicado por um conjunto de parâmetros estendido, onde θ é o W e o B. E o X é o próprio X, o X chapéu é o próprio X e o 1 correspondente à entrada aqui do Bias. Então, chamando a saída da primeira camada aqui de U, o processamento da segunda camada é feito a partir de U, né? Eu poderia colocar H de 1 aqui no lugar de U, para ficar genérico. E eu tenho que a saída calculada, então, é a saída da segunda camada, que é a função de ativação da segunda camada, peso da segunda camada, mais bias da segunda camada. Então, observa que cada processamento é feito por camada, independentemente. Então, o processamento de uma camada é feito com a saída da camada anterior, e aí, com isso, você consegue conectar quantas camadas você quiser, né, fazer uma rede de múltiplas camadas. Beleza? Então, vamos ver como é que ele funciona. Então, aqui, no exemplo XOR, que a gente já viu, que é o exclusivo, então a gente já viu que esse problema é um problema não linearmente separável, né? Você não tem como passar uma reta aqui, deixar o zero de um lado e um do outro. Então, isso é resolvido com uma rede dessa topologia, ou seja, duas unidades de entrada, 2 unidades na camada intermediária e 1 unidade na camada de saída. Aqui, você vê que esses unidades bias, eles não contam na topologia, né, unidade, digamos, auxiliar para fazer o ajuste
do centro da função de ativação. E aqui, então, um conjunto de parâmetros capaz de resolver esse problema. Esse aqui é a matriz de conexões W, esse vetor aqui é o vetor B da primeira camada, aqui essas duas conexões da segunda camada é o vetor W da segunda camada, e o vetor bias da segunda camada é uma unidade só, então é um valor só. Certo? Certo, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros, que são exatamente esses 6 parâmetros que estão aqui. Né? Certo? Então, fazendo esse processamento, ou seja, aplicando esses pesos aqui no processamento de rede neural, a gente vai ver, perceber aqui o primeiro mapeamento, né, quando a gente calcula aqui o potencial de ativação, que é a variável Z, né, a gente usa como variável auxiliar, né, para representar o processamento antes da função de ativação. Então, ele define, na verdade, dois planos, né? Vai definir dois planos no domínio da variável de entrada, e esse aqui é o primeiro plano da primeira unidade, né? E esse aqui é o segundo plano da segunda unidade. A função de ativação, no caso aqui, utilizando a função de ativação lógica, ela vai fazer, né, o mapeamento, então, essa região toda aqui vai ter um valor, essa região aqui vai ter outro valor, essa aqui vai ter outro valor, de forma que, para a entrada 0, 0, vai ser mapeada no ponto 1, 0, então, esse cara aqui é mapeado, na verdade, aqui, né, 1, 0. As duas unidades 0,1 e 1,0 são mapeadas no 0,1, então essas duas vermelhinhas aqui vêm para cá, e o 1,1 permanece aqui no 1,1, certo? Então, a gente percebe que com esse mapeamento aqui agora, eu consigo fazer a decisão para uma função linear, que é exatamente essa daqui, né, que é realizada com os pesos da camada de saída, e essa decisão linear aqui no espaço de features corresponde a uma decisão não linear no espaço de variáveis originais, que aqui, na verdade, duas retas, né? Então, faz a separação linear pela combinação de duas retas. Ok? Então, mais ou menos assim, a gente pode interpretar a complexidade da topologia de uma rede neural como sendo o número de unidades que é colocado na camada intermediária representa, então, pedaços de funções lineares, funções afins, né, que vão reproduzir, então, a separação não linear de algum exemplo. Né? Então, esse TensorBoard é um TensorFlow Playground aqui, uma ferramenta bem interessante, vocês podem ir nesse site, em que você tem algumas alternativas aqui de conjunto de dados e pode brincar aqui com diferentes topologias de redes neurais e também diferentes camadas. Né? E aí o que se percebe é que, bom, no caso, esse problema aqui é um problema não tão muito difícil, então você consegue resolver com quatro neurônios. Observa que ele mostra, né, a função que é realizada por cada um dos neurônios, e aí a função de saída, no caso, dos dois neurônios de saída. Aqui são vários parâmetros que podem ser ajustados, a taxa de aprendizagem, a gente vai ver daqui a pouco, função de ativação, regularização, e você vê aqui a função de avaliação, né, o erro no conjunto de treinamento, como que ele decai. Então, é um probleminha bem interessante para se entender o funcionamento do modelo de redes neurais. Bom, tem aqui alguns exemplos relativamente simples, pode colocar ruído e tal, é bem interessante. Bom, então, como que a gente faz esse processamento na prática? O que a gente vai utilizar é um processamento vetorial, né?
Então, esse processamento é feito, em geral, em 2 etapas. O processamento de cada camada é feito em 2 etapas. A primeira etapa é a parte, digamos, linear. Então, se calcula o potencial de ativação, que é matriz de conexões vezes vetor de entrada, mais vetor de bias. Então, a gente tem aqui as dimensões. Então, a entrada, dimensão n, a matriz de conexões tem dimensão n1 por n, tá? Então, a saída é dimensão n1, o vetor de dimensão n1. Tá? O bias também tem dimensão n1. E, em seguida, é feito o cálculo da função de ativação diretamente sobre o vetor de potencial, em que a função de ativação é calculada sobre cada um dos elementos do vetor potencial de ativação. Em geral, assim, em aplicações, nessas plataformas, TensorFlow e PyTorch, é muito comum chamar de camada de ativação, como se tivesse uma camada só da função de ativação e uma camada só do processamento linear. Né? Então, a maneira que eles encontraram de fazer com que ficasse mais fácil a definição da função de ativação. Mas, em princípio, teoricamente, a camada da rede neural ela é formada pela parte linear e pela parte não linear. Né? Embora na implementação, às vezes, é feita em 2 etapas, e aí muita gente chama isso aqui de camada de ativação. Certo? Bom, a segunda camada é calculada da mesma forma que a anterior, sendo que, em vez de utilizar a entrada da rede, o que se utiliza é a saída da camada anterior, U, certo? Então, você tem um primeiro passo que é linear, então você tem a matriz de conexão vezes a saída da primeira camada, a entrada da segunda, certo? Que é esse vetor U. Depois, somando o vetor de bias, também aqui dimensão m, e você tem a dimensão de saída m, né, que é exatamente o número de unidades de saída do modelo. E aí você tem, de novo, o cálculo vetorial da função de ativação. Então, é a função de ativação aplicada a cada um dos elementos do vetor z. Então, você tem a saída calculada, y chapéu, como g de z, certo? G vetorial de z vetor. Ok? Bom, então, esse é o processamento vetorial. Então, você, basicamente, a complexidade aqui é realizar essa multiplicação vetorial aqui. Né? E o que facilita bastante o processamento é o fato que a gente consegue realizar esse processamento numa única etapa, digamos assim, né? Numa única passada. A gente consegue realizar esse processamento para um conjunto M de registros. Então, aqui, em vez de entrar o vetor X, aqui, para fazer o processamento, eu posso entrar uma matriz X, que é Nzinho por Nzão, ou seja, tem Nzinha linhas por N grande colunas, onde N grande é o número de registros do BET, no caso aqui, ou do conjunto de treinamento. E aqui diretamente a multiplicação direta da matriz de conexões por essa matriz aqui de registros, mais o peso, né, repetido aqui, o vetor bias repetido N vezes, né, então é equivalente a você multiplicar por um vetor unitário, você tem então o potencial, agora é uma matriz, né, dimensão N1 por N grande, em que você tem o valor do potencial para todos os N registros desse batch ou desse conjunto de dados. Então, é interessante que aí você tem esse processamento, né, de multiplicação matricial, e numa única multiplicação matricial, você realiza o processamento de N registros. Então, é óbvio que essas coisas podem depois adquirir um tamanho bastante grande, você pode ter alguns milhares de unidades, e o batch também pode conter centenas ou milhares de registros, então a multiplicação matricial que é feito de matriz relativamente grande, né?
mas que pode ser feita massivamente paralelo em arquiteturas de processamento gráfico, em placas de processamento gráfico, e essa multiplexação matricial, então, ela é feita em paralelo. E é por isso, então, que o processamento de rede neural ele é muito adaptado para o processamento de placas de processamento gráfico, de GPU. Né? Então, sempre que a gente está falando de redes neurais, principalmente essas redes mais complexas, é legal estar rodando isso no hardware com GPU. Bom, a função de ativação ela é feita de forma semelhante que no caso vetorial. Então, agora, a função de ativação G para a matriz, né, ela é aplicada à matriz Z, elemento a elemento. Então, vou aplicar a mesma função de ativação para todos os elementos da matriz. Então, observa aqui na notação, tudo que é letra maiúscula é matriz, tudo que é letra minúscula é vetor. Então, a gente vai manter essa notação aqui ao longo do tempo. Bom, o cálculo da segunda camada é feito da mesma forma, sendo que agora a gente utiliza a matriz de conexões W2, dimensão M por N1, então ele pega a saída, né, da primeira camada, que é a dimensão N1 por N, multiplica por uma matriz M por N1, eu vou ter uma saída que é M por N, certo? E aí, da mesma forma, a função de ativação ela é aplicada matricialmente, todos os elementos da matriz recebem essa mesma função de ativação. E aqui o vetor bis também é da mesma forma, ele é copiado para todos os N registros, então essa cópia é feita simplesmente multiplicando ele por um vetor unitário de dimensão N, e aí, bom, M, um vetor de dimensão M e um vetor coluna de dimensão M para um vetor linha de dimensão N, a saída também vai ser M por N. Certo? Bom, então, essa aqui é como que a gente faz isso em paralelo. Então, se você tem uma multiplicação matricial A vezes B, você pode particionar esse A vezes B em pedaços, né? Então, aqui eu estou dividindo A em 6 pedaços e B também em 6 pedaços, e cada pedaço pode ser calculado independentemente, num processador diferente, e você depois junta tudo, né, na matriz C. Então, é por isso que isso já está pré-implementado nas placas de processamento gráfico, né? E é por isso, então, que os modelos de redes neurais são muito, em geral, são utilizados, são executados em hardware que tem GPU. Beleza? Bom, então, resumindo tudo, o processamento de cada camada, eu posso generalizar agora o processamento de uma camada genérica I, em que a entrada é a função de ativação, ou seja, a saída, vetor de ativação da camada I-1, né? Então, observa que nesse esquema de notação que a gente está utilizando, o índice da camada corresponde à saída da camada, certo? Então, a ativação o vetor de ativação da camada I é o resultado do processamento da camada I. Então, a entrada dessa camada é o vetor de ativação da camada I-1, que tem dimensão N de I-1, e essa saída, então, tem dimensão N de I. Certo? E o processamento aqui é feito, então, em duas etapas. Primeiro, a parte linear, eu calculo esse vetor de ativação Z, multiplicando pela matriz de conexões W por essa entrada, H de I-1, mais o vetor bias. E na segunda parte eu faço o cálculo da função de ativação, né? Então, uma entrada adicional nesse bloco aqui é o conjunto de parâmetros. Então, eu tenho o conjunto de parâmetros formado pelo vetor bias e a matriz de conexões, certo? E aqui, da mesma forma, eu posso fazer o processamento por um conjunto N de registros. Então, vou chamar isso de processamento batch ou mini-batch. A gente vai comentar daqui a pouco a diferença entre esses dois tipos de processamento. Então, em que, nesse caso aqui, a gente realiza o processamento por N registros de uma vez só. Então, entra N registros, entra N registros da camada I-1, sai N registros da camada I.
Então, dessa forma, você pode fazer o processamento. Observa que aqui é o mesmo vetor de pesos que é utilizado, então, o mesmo conjunto de parâmetros, né? Então, a camada ela pode processar ou um registro ou N registros com o mesmo tipo de processamento, o que é bastante interessante. A outra coisa que é importante observar é que esse tipo de representação deixa claro que o processamento de uma camada é completamente independente do processamento da camada anterior ou da camada seguinte. E isso faz com que você possa combinar diferentes tipos de camada na sua topologia ou combinar o processamento de várias camadas. Então, existem várias formas diferentes de fazer combinação, diferentes topologias de modelos de redes neurais, e quando você encapsula esse processamento da camada, né, ou seja, como um processamento entrada e saída, então entra vetor e sai vetor, ele fica independente do tipo de processamento que aconteceu aqui antes, né, dessa entrada. Ele sabe que ele está recebendo um vetor de n i menos 1 posições, ou seja, o comprimento da camada i menos 1, e vai fazer esse processamento e vai soltar um vetor de comprimento n de, certo? Beleza? Bom, com isso, então, a gente pode realizar um encadeamento de várias camadas. Então, cada camada vai fazer uma representação mais abstrata dos valores de entrada, né? E combinando diferentes camadas, você consegue, então, ter uma representação, digamos, mais elaborada do problema, até a camada final, que é uma camada meio que especial, porque ela tem uma função de ativação adaptada ao tipo da saída. Então, se é um problema de classificação, ele vai ter, então, um tipo de saída. Se é um problema de regressão, ele vai ter uma função de ativação normalmente linear aqui na saída. Em geral, a gente usa sigmoide ou softmax para problema de classificação e função linear para problema de regressão. Então, esse aqui é o esquema. A gente tem o processamento online, ou por cada registro, que a gente está representando aqui em letras minúsculas, e o processamento em batch, ou em batelada, de N registros, representando aqui por letras maiúsculas. Em cada camada, bom, na camada inicial você tem a entrada, né, do problema, mas em cada camada você tem sempre uma entrada adicional, que é o conjunto de parâmetros, né, para aquela camada. Certo? Então, quando você tem uma rede com múltiplas camadas, a gente diz que essa rede é uma rede neural profunda, né, e a profundidade da rede, então, é o número de camadas. Né? Certo? Então, esse é um esquema geral de redes neurais profundas. A gente vai ver depois, em seguida, como que esse esquema geral ele é adaptado para problemas de visão computacional ou para problemas de processamento de linguagem natural. Certo? Beleza? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Ok. Bom, então, por que isso aqui funciona? Por que isso aqui seria eventualmente melhor do que outro tipo de representação? Tem algumas explicações. A primeira explicação é que a representação de modelos de redes neurais, ela é distribuída, então ela tem maior capacidade de representação. Então, se eu comparo uma rede neural, tipo MLP, com 3 unidades na camada intermediária e um modelo de base radial com 3 funções de base radial, a representação do modelo de base radial vai ser dessa forma. Eu tenho 3 centros aqui, então eu vou conseguir representar só 3 regiões, mas com 3 funções discriminantes, do tipo de regressão logística, como a gente viu lá no problema XOR, ou seja, com 3 pedaços de reta, eu consigo dividir esse mesmo espaço aqui
né, em sete regiões. Né? Então, eu tenho tenho essa e essa aqui. Né? Cada uma combinação diferente, né, de valores de saída de cada uma das três funções discriminantes, ou seja, cada uma das três valores de ativação de unidades de redes neurais. Então, como eu falei, as unidades, cada unidade de uma rede neural, ela representa como se fosse uma função discriminante, e combinando diferentes funções discriminantes, você consegue combinar, fazer uma representação bem complexa, né, uma função discriminante bem complexa no espaço de entrada. Mais complexa do que o que você consegue com modelos locais, tipo função de base radial. Então, para fazer essa mesma representação que eu obtenho com 3 unidades na camada intermediária, eu ia precisar de 7 funções de base radial. Então, a gente vê que ele tem já uma capacidade de representação melhor. Né? Então, essa e outras questões de representação são comentadas aqui nesse paper, que quem tiver mais interesse pode dar uma olhada. Um outro ponto é que, na medida em que você acrescenta mais camadas, você consegue um melhor desempenho ou um modelo mais compacto, né, de desempenho para funções muito complexas. Então, a gente já tinha visto esse modelo espiral na aula passada com a função de base radial. A gente viu que uma função de base radial, né, a gente sempre pode desenhar ela nessa forma, como se fosse uma rede, mas viu que a gente, com 64 funções de base radial, a gente conseguia resolver esse problema. Né? E aqui, bom, com uma camada só, com 4 neurônios, eu não consigo, mas com 2 camadas de 8 neurônios, eu já consigo um bom resultado aqui para a aproximação dessa função espiral. Então, o que a gente observa é que, em geral, modelos de redes neurais com múltiplas camadas permite, né, o desenho de topologias com um número menor de unidades, né? E nesse exemplo aqui, a gente consegue ver também as funções de ativação que são desenhadas em cada unidade, sempre em função das variáveis de entrada. Então, a gente observa que na primeira camada são sempre funções lineares, na segunda camada são funções lineares aplicadas já a esse espaço transformado, então, no espaço original já são funções não lineares, e na última camada você já tem funções mais complexas, ou seja, cada camada que você vai realizando o processamento, ela realiza o processamento sobre o resultado da camada anterior, e aí ela vai criando abstrações mais complexas, né, das variáveis de entrada. Né? Então, você vê que aqui ele já tem a combinação dessas funções bem complexas dá exatamente essa função espiral aqui. Então, é bem interessante de brincar com isso, adicionando noise, adicionando ruído, e trabalhando também com o tamanho do batch, que a gente vai comentar daqui a pouco. Um playground aqui bem interessante para se testar diferentes topologias de redes neurais. Bom, um outro elemento que se diz, não existe muitos resultados teóricos que mostram que redes neurais profundas são melhores, mas, em geral, se consegue modelos mais compactos. Então, um exemplo de como se conseguir modelos mais compactos é um problema de paridade. Então, você tem N bits e quer saber se vai dar par ou ímpar, né? Ou seja, se vai dar a soma vai dar par ou ímpar. Então, uma maneira de resolver isso é fazer uma rede só de uma camada com 2 elevado a n componentes, em que cada componente é a paridade de uma combinação diferente da entrada. Uma outra forma é encadear diversas portas XOR, e aí você teria n log de n componentes em n camadas. Então, você tem aqui um número consideravelmente menor de unidades para resolver o mesmo problema. Então, aqui
por muito tempo, né, prevaleceu essa ideia de que um modelo com uma única camada intermediária, com um número suficientemente grande de unidades, pode resolver qualquer problema, né? Mas pode acontecer que esse número suficientemente grande seja grande demais, e então isso pode gerar problemas aí no ajuste de parâmetros. Então, em geral, modelos de múltiplas camadas conseguem uma melhor representação, uma representação mais compacta. Bom, recentemente a gente tem visto que esses modelos de redes neurais com um número cada vez maior de camadas têm obtido resultados bastante importantes em diversos problemas de visão computacional. Esse aqui especificamente é o ImageNet, a gente vai comentar na próxima aula, em que saiu de uma faixa de erro lá de 25% em 2011, passando para 3,5% em 2015, e os modelos a cada ano foram aumentando sucessivamente o número de camadas. Esse modelo aqui de 2015 utilizava 152 camadas. Hoje em dia você tem modelos bem mais complexos aí que aplicados a esse problema benchmark do ImageNet. Bom, existem vários tipos de arquiteturas, né? Arquiteturas feed-forward, arquiteturas que fazem o caminho inverso, digamos assim, né? Como nos autocodificadores, a gente vai depois comentar um pouco sobre isso, e modelos que vão para os dois lados, né? Como esse modelo de Boltzmann e esses autocodificadores. Então, essas diferentes topologias são exploradas em diferentes tipos de modelo de rede neurais profunda. Ok? Bom, então vamos passar agora para a parte de ajuste de parâmetros, que é o algoritmo conhecido como algoritmo da retropropagação, que é uma versão do algoritmo do gradiente com uma formulação que aproveita desse processamento em camadas de redes neurais para realizar o cálculo do gradiente e o ajuste de parâmetros. Certo? Bom, então, lembrando novamente, a gente falou a primeira parte, né, da representação, ou seja, a representação aqui são modelos de redes neurais de múltiplas camadas. A gente vai falar agora em funções de avaliação e no algoritmo de otimização. Tá certo? Então, qual a ideia aqui? O processo, né, de machine learning, o processo de ajuste de parâmetros de um modelo, ele é feito em 3 etapas. Né? Na primeira etapa é a escolha da estrutura do modelo, né, que é o tipo do modelo e a estrutura, né, ou a topologia, a dimensão do modelo. A segunda etapa é a definição de uma função de avaliação própria para o problema que está sendo realizado. Né? Então, se eu tenho um problema de classificação, eu vou escolher uma função de avaliação compatível com o problema de classificação. Se é um problema de regressão, eu vou escolher uma função de avaliação compatível com o problema de regressão. Então, a gente vai ver diferentes funções de avaliação, na literatura existem várias outras, né? E o algoritmo de otimização, então, é encontrar uma solução que representa o conjunto de treinamento, né, minimizando, né, o valor da função de avaliação escolhida. Então, bom, a gente falou aqui em representação. Então, representação é a escolha do modelo, que basicamente escolher a topologia do modelo, o número de unidades, número de camadas, e que não existe, né, existem algumas fórmulas aí, heurísticas, mas não existe uma teoria que determine exatamente qual é a melhor solução para um determinado tipo de problema. Então, essa escolha do tipo do modelo ainda resta um pouco tentativa e erro, né? Ou você pode fazer uma tentativa de erro metódica, como uma busca em grade, mas resta ainda
tentativa e erro, tem que buscar várias soluções e tentar usar a melhor. Mas para a função de avaliação e para o algoritmo de otimização, isso é praticamente algo que está bem automatizado dentro das plataformas de implementação de modelos, né? Então, você pode escolher funções de avaliação e escolher também alternativas aqui para o algoritmo de otimização. Bom, então, nessa segunda parte da aula, a gente vai falar principalmente nessa questão de função de avaliação e como que é feito, né, o ajuste de parâmetros através do algoritmo da retropropagação. Bom, então, lembrando um pouco aí de otimização, né, otimização com restrições, né, em geral, o problema de otimização é minimizar uma função qualquer de avaliação sujeita a um conjunto de restrições. Né? Então, a gente já viu esse problema várias vezes, no erro médio quadrático, no problema mínimo quadrado, você tinha a minimização do erro médio quadrático, no SVM a gente tinha a maximização da margem, né, sujeito a algumas restrições sobre o desempenho do modelo. Então, isso é a ideia geral do problema de otimização, sempre tem uma função de avaliação e sempre tem um conjunto de restrições. Né? Certo? E a ideia, então, aqui é sempre encontrar um ponto de derivada igual a zero, né? Então, esse ponto pode ser um ponto de mínimo, um ponto de máximo, ou um ponto de cela, que né, geralmente é o resultado de uma função máxima. Né? Certo? Bom, então, como são o que a gente utiliza para o ajuste de parâmetro do modelo, é o nosso conjunto de treinamento, que a gente está utilizando desde o início, né? Então, pares ordenados x e y. Aqui eu seguindo a anotação do livro do Goodfellow e Bandrew, a gente utiliza esse subscrito aqui para representar o índice do registro, acaba ficando um pouco redundante com relação ao índice da camada, mas como esses vetores aqui são vetores de entrada e saída, não vão se confundir com a camada, porque esses subscritos vão estar sempre se referindo aos parâmetros. Né? Mas o vetor de entrada, então, eu tenho n componentes, né, na instância T, e o vetor de saída eu tenho m componentes aqui na instância T. Todos os dois vetores de coluna. Né? E aí, a matriz de entrada, o conjunto de dados de entrada, então, é o vetor para todas as instâncias, então, considerando que eu tenho n instâncias, dimensão n por n, nzinho por nzão, e a matriz de saída é o vetor de saídas para todas as instâncias, então eu tenho m aqui, linhas por n colunas, certo? Vou representar por x e por y, esses caras aqui. Beleza? Bom, então, como é que a gente define a função de avaliação? A função de avaliação ela é definida a partir de uma maneira genérica, né? Você pode definir uma função de avaliação a partir do princípio da máxima verossimilhança. E é calculado pela definição ou hipótese de uma distribuição de probabilidade estimada dos dados observados, ou seja, então, você pressupõe que os dados observados são gerados por uma determinada probabilidade observada, e aí o que você vai fazer é que essa mesma distribuição, a gente vai tentar modelar essa mesma distribuição, que é a hipótese aqui dos dados observados, com uma distribuição, então, você tem a distribuição do modelo, e aí essa distribuição do modelo para todos os registros do conjunto de treinamento, se você multiplica a probabilidade do modelo para todos os registros do conjunto de treinamento, você tem, então, a chamada função de verossimilhança, que é o produto da probabilidade do modelo para todos os registros do conjunto de treinamento. Então, maximizando essa função de similaridade, ou seja, essa função de verossimilhança, ou seja, maximizando a probabilidade do modelo,
você encontra, então, o conjunto de parâmetros, né, que maximiza essa verossimilhança, então, o conjunto de parâmetros que mais aproxima, né, o modelo do conjunto de dados observados, considerando que o conjunto de dados observados segue essa distribuição de probabilidade P. Essa que é aí a ideia. E aí, bom, essa função de verossimilhança ela é uma aproximação da esperança matemática, né, da probabilidade do modelo, calculada com os dados observados. Né. E aí, bom, o que acaba acontecendo é que essa função de verossimilhança, ela, né, a gente já viu isso na regressão logística, ela é resultado de um produto, né? Então, para simplificar esse cálculo, a gente acaba calculando o negativo do logaritmo da função de verossimilhança. Então, eu vou calcular o logaritmo da função de verossimilhança, então o produto vira um somatório do log da probabilidade, e eu coloco esse sinal de menos na frente, que então eu vou minimizar, transformar um problema de maximização da verossimilhança num problema de minimização do negativo do logaritmo da função de verossimilhança. E esse valor aqui também geralmente é chamado de entropia cruzada, né, porque representa uma dissimilaridade representada pela divergência de Coulomb-Leiber. Então, isso vem um pouco da teoria de entropia, né? Então, basicamente, o que ele quer dizer é que, minimizando essa quantidade aqui, na verdade, eu estou chegando o mais próximo possível, né? O log da probabilidade do modelo está chegando o mais próximo possível do log da probabilidade observada. Então, eu estou também minimizando a dissimilaridade entre as duas distribuições. Então, essa divergência de Coulomb-Leiber é uma espécie de distância entre distribuições de probabilidade, né? E aí, minimizando isso aqui, dado que isso aqui é constante, minimizando essa quantidade aqui, que aparece aqui, eu, então, estou minimizando a distância da probabilidade do modelo para a distribuição de probabilidade observada. Bom, então, alguns exemplos que a gente tem escolhendo, né, funções de distribuição de probabilidade aqui para ser a probabilidade do modelo. Então, no primeiro caso, é o erro quadrático, a gente escolhe a probabilidade do modelo como distribuição normal. Então, eu digo que para cada valor da entrada x, a saída, então, ela é uma distribuição normal sobre esse valor de x, né? E aí, colocando aqui a equação da normal, calculando o logaritmo, né? A distribuição normal tem uma exponencial, vai cortar com o logaritmo, e o que sobra aqui, então, é essa norma ao quadrado, né? O erro médio quadrático, é a diferença entre o valor observado e o valor do modelo. F de x aqui é o modelo, né? Então, essa quantidade aqui, que é o y menos o resultado do modelo, eu vou chamar de resíduo do modelo, né? E a gente vai acabar utilizando bastante esse resíduo do modelo aqui. Bom, essa hipótese aqui de probabilidade do modelo é que o resíduo tem a distribuição normal, né, com média nula e variância constante. Então, para todos os pontos do conjunto de treinamento, para todos os x, a distribuição do resíduo deveria ser uma distribuição normal. E isso a gente sabe que nem sempre acontece, então tem casos aqui, esse aqui é um exemplo real, em que você consegue fazer uma boa estimativa, mesmo que essas hipóteses aqui não sejam plenamente satisfeitas. Essa é a ideia, de que você tem uma hipótese matemática para a distribuição do desenvolvimento do modelo, mas necessariamente que o problema tem que satisfazer plenamente essa hipótese para ser resolvido. Bom, no caso de classificação binária, a distribuição do modelo é a distribuição de Bernoulli, né? Então, na hora que coloca a distribuição Bernoulli no negativo do logaritmo da função de verossimilhança, a gente obtém a função de avaliação da regressão logística, né, que já foi discutida. Então, minimizando
essa função de avaliação, a gente encontra, então, os parâmetros da função logística que otimiza o modelo. A gente já tinha visto na regressão logística, então, quando a saída observada é igual a zero, a gente vê que o erro vai para infinito quando a saída calculada se aproxima de 1, e vai para zero quando a saída calculada se aproxima de zero, e no caso, a saída observada igual a 1, é o contrário, o erro se aproxima, vai para infinito quando se aproxima de zero, e vai para zero quando a saída calculada se aproxima de 1. Uma extensão desse problema de classificação binária para um problema de múltiplas classes é a função softmax, que é, na verdade, a regressão logística padronizada, né, no caso. Então, você calcula a exponencial, né, da entrada vezes o vetor de parâmetros e divide pela soma para todas as classes, então, o valor padronizado, o que faz com que a soma das saídas de probabilidade para todas as classes tem sempre que somar 1. Né? Então, no caso da regressão softmax, tem essa característica que a soma das unidades de saída sempre vão somar 1. Então, o fato de você aumentar a probabilidade em uma das classes significa necessariamente reduzir a probabilidade nas demais classes, certo? Então, é como que uma classe meio que se afastasse das outras. E a função de avaliação, então, ela se reduz a essa expressão, que é a saída calculada multiplicada pelo log da saída, a saída observada multiplicada pelo log da saída calculada, em que os vetores aqui são variáveis indicadoras, certo? E a gente pode ver aqui facilmente que quando o número de classes é igual a 2, né, essa expressão se reduz à expressão da regressão logística aqui, dado que eu sei que como a soma das duas classes tem que ser igual a 1, né, então o valor da segunda classe é 1 menos o valor da primeira. Então, aqui vai ser essa expressão aqui é uma extensão da regressão logística para múltiplas classes. Beleza? Bom, então, resumindo aqui, a função de avaliação definida pelo negativo do logaritmo da função de verossimilhança é o erro quadrático, o problema de regressão, em que a probabilidade do modelo é a probabilidade normal, e a entropia cruzada, quando, em problemas de classificação, quando a probabilidade do modelo é a probabilidade multinomial, ou seja, Bernoulli para múltiplas classes. Certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter são esses dois casos, né? Óbvio que, na prática, você pode encontrar outras funções de avaliação disponíveis, né? Então, pode ser tentada. Eles usam, às vezes, L1, mas nem todas estão relacionadas com alguma função de verossimilhança. Então, essas duas têm essa definição que vem da função de verossimilhança. E outro ponto importante aqui é que, devido ao fato que você tem dois tipos de problema, e a função de erro, né, ela é diferente para o problema de regressão e para o problema de classificação, a função de ativação da camada de saída da rede também vai ser diferente. Você tem uma função de ativação linear em problema de regressão e, normalmente, uma função de ativação softmax em problemas de classificação. Certo? Então, botando tudo aqui junto, eu já tinha visto ali o processamento da rede neural até a saída. Então, o processamento da função de avaliação, ele entra aqui como se fosse mais uma camada de processamento, né, no processamento de todo, do modelo como um todo, né, em que entra aqui a saída calculada pela rede, a saída observada, e sai, então, a função de avaliação, seja problema de classificação, seja problema de regressão. Então, no caso do problema de regressão, eu tenho a função de erro, que é o erro médio quadrático. No caso do problema de classificação, a função de erro é a entropia cruzada, né?
Para os dois tipos de problema, então, no caso de problema de regressão, eu vou ter a saída linear, ou seja, a função de ativação da saída é uma função linear. No caso de problema de classificação, a função de ativação da saída é, em geral, uma função softmax. No caso de múltiplas classes, ou a função sigmoide, no caso de duas classes. Nas camadas internas, tipicamente eu vou ter o processamento aqui, né, em duas etapas, primeiro a parte linear, depois a parte não linear, e, em geral, tipicamente se usa a função linear retificada como função de ativação aqui das camadas internas. Né? E na camada de entrada, o valor de ativação da camada de entrada é, em geral, a mesma, a entrada do modelo padronizada. Né? Então, a gente vai sempre pressupor que os dados estão padronizados aqui, né, dentro do intervalo 1 menos 1. Certo? E aí, então, a gente tem aqui uma homogeneidade da notação. Então, aqui, vetor de ativação da camada 0, aqui, o vetor de ativação da camada I-1, entra na camada I, realiza esse processamento aqui na camada I, sai o vetor de ativação até chegar na última camada, e aí, de acordo com o tipo de problema, realiza o cálculo da saída estimada, e aí realiza o erro na função de avaliação, de acordo também com o tipo do problema. Então, essa camada de função de avaliação, ela está intimamente ligada com a última camada, certo? E você precisa ter uma correspondência entre a função de ativação da última camada e a função de avaliação de acordo com o problema. O processamento em batch, ou bacalhau de registros, ele é feito de forma semelhante, então agora é tudo só que com letra maiúscula, que eu vou fazer a soma da função de avaliação para todos os registros. Aqui eu utilizo as versões matriciais do processamento, seja linear, seja a função de ativação, e nas camadas internas também o processamento matricial, né, a versão matricial do processamento realizado no processamento online. Né. E aqui a camada de entrada, igualmente, a matriz de ativação da camada 0, ela é exatamente a matriz de entrada do problema. Né. Beleza? Então, aqui a gente já tem o quadro geral, né? A gente já tem a rede de múltiplas camadas, as entradas dos parâmetros, aqui a saída do erro, né? da função de ativação, onde x e y são os dados do conjunto de treinamento. Bom, então, agora eu vou pegar esse erro aqui e, de alguma forma, utilizar esse erro para ajustar os parâmetros de todo o modelo. Para isso, então, a gente vai usar o método gradiente, que é um método clássico de otimização, em que os parâmetros, a variável, né, a solução do problema, ela é atualizada a cada interação por um passo na direção do gradiente da função de avaliação. Então, aqui a gente está considerando, né, que no primeiro momento a gente vai considerar que todos os parâmetros do modelo estão no mesmo vetor, né? Então, o gradiente, então, é um vetor da dimensão m grande é o número total de parâmetros do modelo. Então, a ideia aqui metaforicamente, a gente pensa que você está numa montanha, né? A maneira mais rápida de chegar no vale é encontrar a direção de maior declive e caminhar naquela direção de maior declive, né, por uma distância fixa, que é chamada de taxa de aprendizado, ou seja, é o passo que você dá na direção do gradiente. Então, aqui é um exemplo simples, eu tenho a função de avaliação como uma função quadrática, o gradiente aqui é essa reta, né, então, dado um ponto aqui, por exemplo, menor do que 0, o gradiente é negativo, eu vou andar, né, na direção contrária do gradiente, que maior do que 0, o gradiente positivo, vou andar na direção contrária, passos até que se encontra um mínimo. Né? Então, em geral, esse é o procedimento, né? Aqui tem um exemplo de uma função quadrática, né?
seguindo a direção direção contrária ao gradiente, né, que aponta para a direção de maior declividade da função. Então, isso aqui é um efeito que vai acontecer em muitos problemas, né? Ele, no início da convergência, ele desce rápido, mas no final aqui ele vai encontrar uma espécie de fundo de banheira, né? Em que a região já está mais formando um platô, o gradiente já é menor, e aí ele vai avançar menos até chegar no mínimo da solução. Esse é tipicamente um exemplo que a gente vai observar se a gente plotar a função de erro do gradiente ao longo do tempo. Beleza? Bom, então o problema todo é calcular esse gradiente aqui da função de avaliação para o modelo de rede neural. Bom, tem duas formas de se aplicar esse modelo. Então, o método gradiente, provavelmente dito, ele calcula, né, o erro para todos os registros do conjunto de treinamento, mas uma aproximação desse método gradiente é o chamado gradiente estocástico, né, também chamado SGD, né, sigla, Stochastic Gradient Descent, em que a atualização de parâmetros é feita para cada registro. Então, em vez de você esperar realizar o processamento de todos os registros para fazer a atualização dos parâmetros, eu vou fazendo a atualização em cada registro. E aí aqui a gente tem a comparação das duas estratégias de atualização de parâmetros, né, do gradiente estocástico e do método gradiente, para a mesma função de avaliação, no caso de dois valores diferentes do passo de aprendizado. Né? E aí a gente pode perceber aqui, em vermelho, é o gradiente estocástico, em azul é o gradiente calculado, né? Ou seja, o ajuste de parâmetro realizado pelo gradiente, pela soma do gradiente de todos os registros. Nós sabemos que o método gradiente tem uma convergência mais suave, e o método gradiente estocástico ele é meio errático, né? Principalmente com valores de passo muito grandes. Então, obviamente que ele vai fazer uma atualização aqui da direção do gradiente por um valor de um único registro, então ele vai ter um gradiente que é errático, e ele vai ficar oscilando aqui em torno da solução. Quando você reduz o tamanho da taxa de aprendizagem, esse percurso do gradiente estocástico ele permanece errático, mas digamos, ele é menos, como ele vai menos, né, anda menos na direção calculada do gradiente, ele se afasta menos, então, da convergência do gradiente, do método gradiente, certo? Então, é por isso que a gente vem trazendo, né, essa formulação do modelo de redes neurais por registro e por batch, né? Então, quando a gente vai fazer por registro, eu estou pressupondo que o ajuste do parâmetro do modelo vai ser feito pelo gradiente estocástico, e quando eu processo todo o conjunto de treinamento, eu estou fazendo o ajuste de parâmetro pelo método gradiente. Na prática, o que se faz é uma solução intermediária, então a gente vai utilizar o que eles chamam de mini-batch, que é você fazer o processamento por um pedaço do conjunto de treinamento. Então, se o conjunto de treinamento tem 1000 registros, você pega batch de 100 registros, e aí você tem aí um pouco dos dois mundos, ou seja, o gradiente estocástico ele é melhor computacionalmente, mais eficiente, né? E faz menos conta, na verdade, porque ele atualiza o parâmetro para cada registro. Só que ele é mais errático. Então, o mini-batch ele é computacionalmente eficiente, principalmente se a gente considera que a gente vai fazer o processamento, né, de multiplicação matricial em paralelo, mas ele é mais estável do que o processamento online, né, o processamento do gradiente estocástico. Então, ele é menos complexo computacionalmente do que o método gradiente e mais estável do que o gradiente estocástico, certo? Então, o mini-batch ele faz uma solução intermediária aqui entre esses dois extremos, e é o que
se utiliza frequentemente para o treinamento de redes neurais, é um dos hiperparâmetros que devem ser definidos do modelo de otimização, é o mini-batch, que é o tamanho do mini-batch, que é justamente o número de registros que vai ser utilizado para cada ajuste de parâmetros, né? E aí isso leva em consideração, dependendo do tipo de problema, isso vai ter que ser levado em consideração em relação ao tamanho da memória, da placa, e aí começa a haver uma interação aí com as características do hardware, certo? Mas, matematicamente, o mini-batch, ele representa simplesmente uma tentativa de estabilizar, né, de trazer uma convergência mais suave para o gradiente estocástico, né? Você pode verificar isso lá naquela ferramenta do TensorFlow Playground, alterando o tamanho do mini-batch, você consegue, então, perceber a oscilação, alterando o tamanho do mini-batch e brincando também com o tamanho do par de aprendizado, você consegue, né, uma descida mais suave, uma descida mais, digamos, mais ruidosa, certo? Bom, então por isso que a gente vem trabalhando, então, de processamento online, processamento em batch desde o início, certo? Por essa razão, esses dois tipos de ajuste de parâmetros. Bom, para o cálculo do gradiente, então, a gente tem que calcular agora o gradiente, então a gente sabe que a soma, é mais fácil calcular o gradiente para cada registro, né? Porque o método gradiente comutor é simplesmente a soma do gradiente para todos os registros. Então, eu preciso derivar a função de avaliação em relação à θ. Então, para isso, eu vou utilizar a regra da cadeia, né? E como a gente está trabalhando com uma notação vetorial, eu vou utilizar a regra da cadeia vetorial. Então, o gradiente de z em relação a x, né, é bom, seguindo aqui para no unidimensional, a derivada de z em relação a x, sabendo que z é uma função de y e y é uma função de x, então a derivada de z em relação a y é a derivada de y em relação a x. Quando eu passo isso para multidimensional, o gradiente de z em relação a x, né, um vetor, é a derivada de y em relação a x, isso aqui é uma matriz jacobiana, vezes o gradiente de z em relação a y, que também é um vetor, certo? Eu estou considerando aqui que z é uma função vetorial de y, né, e y é uma função vetorial de x, certo? Bom, então, o que eu preciso? Eu preciso aplicar isso no meu modelo de rede neural, né? Então, a função de avaliação é o erro, certo? Entre y e a série calculada pela rede, e o gradiente, então, é o gradiente da saída calculada em relação a todos os parâmetros, certo? Eu estou considerando aqui todos os parâmetros da rede alinhados num único vetor, dimensão e emissão, né? Então, o gradiente da função de avaliação em relação a esse vetor θ é esse vetor, dimensão m, que é, então, essa matriz jacobiana gigantesca, vezes o gradiente da função de avaliação em relação a y chapéu. Então, essa aqui é a aplicação direta da regra da cadeia, já aqui na função de avaliação. O que acontece é que eu não vou fazer isso para o modelo como um todo, porque fica muito complexo você calcular essa função encadeada, né, de todas as camadas, e também nem me interessa fazer isso, porque a minha ideia é que consiga encapsular também, assim como eu encapsulei o processamento da saída, a ideia é encapsular também o processamento do cálculo da derivada em cada camada, certo? Então, eu vou fazer esse processamento aqui, camada a camada. Tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é que eu consiga usar o gradiente de J em relação a Y chapéu, eu vou chamar de epsilon, né? E esse epsilon eu vou de avaliação, né, para a camada de saída, e de alguma forma eu vou tentar jogar isso aqui para as camadas anteriores, certo? Então, eu vou pegar aqui o exemplo
do erro quadrático, para começar, né? É mais fácil de derivar. Então, nesse caso aqui, a derivada do erro médio quadrático em relação à saída do modelo é o resíduo do modelo, certo? Então, esse epsilon de t é menos o resíduo do modelo. Né? Então, a derivada disso aqui, esse 1/2 está aqui para cortar com esse 2, e aí você tem esse sinal de menos aqui que aparece aqui. Tá? Então, esse epsilon que vai para cá é o resíduo do modelo. Beleza? Então, a gente vai trabalhar sempre com o epsilon do gradiente estocástico, ou seja, para cada resíduo, para não ficar tendo uma overload aqui de notação do resíduo de camada, certo? Então, esse epsilon da camada L é exatamente esse resíduo do modelo aqui. A questão agora é ver quem vai ser o epsilon que vai para a camada L-1. Tá? Bom, então, se eu coloco isso aqui em termos mais genéricos, a derivada da função de variação em relação a y chapéu é exatamente a derivada da função de variação em relação ao h de L, né, que é a saída da camada L. Então, esse cara que vai para cá vai ser a derivada da função de variação em relação à camada L-1. Né? Então, aplicando aqui a regra da cadeia, eu tenho que a fórmula que eu já tinha apresentado antes, então a derivada de J em relação a θ é a derivada de J, o gradiente de J em relação a H de L, vezes a derivada de H de L em relação a θ. Tá? Isso para a camada L. Tá? E aí, que acontece, quer dizer, como é que eu retropropago o erro? Na verdade, eu vou calcular esse erro da camada L é o gradiente da função de avaliação em relação ao H de L, né, é o erro da camada L, e para a camada anterior, o gradiente da função de avaliação em relação ao H de L-1 é o L-1. Então, se eu calcular a cada camada o gradiente da função de variação em relação ao valor da camada, eu vou tendo em cada camada o valor do erro retropropagado. Então, eu tenho uma fórmula do gradiente para ajustar os parâmetros θ, né? Uma fórmula do gradiente para ajustar os parâmetros θ e uma fórmula do gradiente para calcular o erro retropropagado. Certo? Então, numa camada genérica I, né, o erro retropropagado em relação à camada I é esse epsilon da camada I, e o que vai ser retropropagado para a camada anterior é o erro, a derivada, o gradiente da função de avaliação em relação ao H de I-1. Né? A gente pode generalizar isso para uma camada aí qualquer. Bom, então, agora eu preciso calcular esses caras para o processamento de uma camada aí qualquer, né, para tentar encapsular o processamento do gradiente também dentro da própria camada. Então, o que eu tinha antes era o processamento da saída, então entra saída da camada I-1, eu calculo a parte linear e a parte não linear, sai a camada I, e entra aqui também o conjunto θi. E o fluxo no caminho contrário, entra o epsilon da camada seguinte, né? Eu faço o processamento aqui e sai o erro repropagado para a camada anterior. Observe que aqui tem um detalhe de notação. Então, no processamento da saída, o I se refere à camada que está sendo processada, ou seja, de onde sai a flecha, e na retropropagação, a camada I, ela é onde recebe aqui o erro. Só que esse erro é calculado na camada anterior, então continua mantendo a mesma lógica, ou seja, o epsilon de I é calculado na camada de I+1, no caso. Né? Eu só estou mudando aqui para ajustar para os
os índices ficarem coerentes aqui. Tá? Então, nessa camada aqui, eu calculo esse erro retropropagado e eu recebo esse epsilon aqui como entrada. Tá? Então, o ajuste de parâmetro da camada I é quem? É a taxa de aprendizado, o jacobiano, que é a derivada da função de ativação, do valor de ativação em relação a θ, vezes esse erro aqui, que é a derivada, né, da função de ativação em relação a h de I, justamente. Então, quando, para uma camada I, eu tenho parâmetros que são o vetor de Bias e a matriz de conexões, fazendo essa derivada aqui, considerando as equações, eu tenho essa expressão aqui para o ajuste de parâmetro Bias, então é o jacobiano vezes o erro, e o jacobiano vezes o erro vezes a função, o valor de ativação de entrada, para o ajuste de parâmetros da matriz de conexão. Então, aqui eu vou chamar esse produto do jacobiano, o DHDZ, vezes o erro de delta, né? E aqui o ajuste do conjunto de parâmetros Bias é exatamente a taxa de aplicação vezes o delta, que chama de gradiente local. Né? Em alguns casos, alguns livros, eles chamam também esse método gradiente de regra delta. E o ajuste dos pesos de conexões vai ser o gradiente local vezes o vetor de ativação que entra aqui na camada. Muito facilmente, então, aqui o gradiente local é um vetor, o ajuste do vetor Bias também é um vetor, e no caso da matriz, você tem aqui um vetor, que é o vetor de ativação da camada I-1, multiplicado pelo gradiente local da camada I. E aí você tem essa matriz. Então, aqui, vetor dimensão NI, vetor coluna dimensão NI, vetor linha dimensão NI, vetor coluna dimensão N de I-1, vetor linha de dimensão NI, e eu tenho, então, o ajuste de parâmetros, que é NI-1 por NI. Beleza? Então, aqui também a retropropagação ela é feita de forma vetorial. E observa que o ajuste de parâmetros, o ajuste de parâmetros da matriz de conexão também é feita por um produto vetorial. Bom, então vamos ver agora quem é o jacobiano da função de ativação. A derivada da saída em relação a z, né, a derivada da saída h em relação a z, é justamente a derivada da função de ativação. Então, o que acaba acontecendo é que, como a função de ativação é aplicada a cada elemento do vetor z, eu só tenho todos os valores fora da diagonal dessa matriz são zero. Né? Eu só tenho o valor dh1, z1, dh2, z2, dhn, zn. O dh1, zn eu não tenho, porque a função de ativação ela é aplicada em cada elemento do vetor. Então, essa matriz aqui ela é substituída por um vetor, que é a derivada da função de ativação em relação a cada componente do vetor de potencial, e esse produto, que é chamado gradiente local, jacobiano da função de ativação vezes o erro retropropagado, ele se transforma, então, num produto por essa operação aqui, que é a multiplicação elemento a elemento. Certo? Então, a multiplicação de dois vetores, elemento a elemento, que produz um outro vetor. Então, todos os dois vetores são da mesma dimensão, então o gradiente local sempre tem a dimensão do erro. Tá? Então, para cada tipo de função de avaliação, eu vou ter um gelinho diferente, então as diversas funções de avaliação, no caso linear, a derivada é 1, no caso da sigmoide, eu tenho essa expressão aqui para a derivada, no caso da ReLU, eu tenho uma derivada, né, que é 1, assim, para potencial positivo e 0 potencial negativo. Tá? Bom, agora o outro lado do ajuste, que é o cálculo da retropropagação do erro. Então, se eu calcular agora o gradiente da função de avaliação em relação ao h de I-1, né,
é o gradiente da função de relação em relação a H vezes a matriz jacobiana derivada de H de I em relação à derivada de H de I menos 1. Ora, se a gente lembra aqui do cálculo, a derivada de H de I em relação a Z, derivada de H de I em relação à derivada de H de I menos 1 é a derivada de H de I em relação a Z, vezes a derivada de Z em relação a H de I menos 1. E aí, o que a gente percebe é que a derivada de Z em relação a H de menos 1 é a própria matriz de conexões. Né? Então, esse cara aqui é a matriz de conexões, esse cara aqui é o jacobiano, é a derivada da função de ativação, que eu já vi que é o G', e esse cara aqui, que é a derivada da função de variação em relação a H, é o erro retropropagado, que é o epsilon. Então, esse cara aqui é o gradiente local. Então, o erro retropropagado, o epsilon que vai para a camada I-1, ele é a própria matriz de conexões multiplicada pelo gradiente local. Então, o que é legal é que na retropropagação, então, eu vou utilizar a mesma matriz de conexões para calcular o gradiente local, para utilizar retropropagar o erro e aí calcular o gradiente local na camada anterior. Né? Então, o erro, o gradiente local, então, ele é calculado pelo erro na camada I, ou seja, que chega, e ele é utilizado, então, para retropropagar o erro para a camada I-1, utilizando a própria matriz de pesos. Certo? Bom, então, resumindo tudo, eu tenho, esse aqui é o processamento da camada, então, aqui, o processamento para a saída e o cálculo da retropropagação. Então, no processamento da saída, eu recebo aqui o conjunto de parâmetros, eu faço o cálculo linear e depois o cálculo da função de ativação. No processamento do ajuste de parâmetro, eu recebo o erro retropropagado aqui da camada seguinte, eu calculo o gradiente local, que é a derivada da função de ativação vezes o erro retropropagado, faço o ajuste de parâmetros do vetor de Bias, que é o passo vezes o gradiente local, o ajuste de parâmetros da matriz de conexões, que é o passo vezes o H de menos 1 vezes o gradiente local, e calculo o erro retropropagado, que vai para a camada anterior, como a matriz de conexões vezes o gradiente local. E aí sai aqui o ajuste dos parâmetros B e W para a próxima iteração. Né? Bom, finalmente eu consigo agora fazer o esquema global, que é bastante... que eu tenho os dois tipos de processamento. O processamento da saída, então, pelas setas verdes, o processamento do ajuste de parâmetros, então, pelo gradiente retropropagado. Então, aqui é o cálculo de um único registro, né? No caso de problema de regressão ou de problema de classificação, né? Eu tenho aqui, no cálculo da saída, para as camadas internas, a parte linear e a parte não linear, e no caso do ajuste de parâmetros, o gradiente local é o resíduo, e vai ser também, o gradiente local também vai ser o resíduo no caso do softmax, né? Então, o gradiente local é sempre menos o resíduo, tanto no caso da função linear, em que a derivada da função linear da camada de saída é 1, quanto no caso da função softmax, em que o gradiente local vai ser também o resíduo da classe observada menos a classe calculada. E, então, para as camadas internas, o gradiente local é a derivada da função de ativação vezes o erro retropropagado. Eu tenho aqui o ajuste de parâmetros da matriz de conexões, o ajuste de parâmetros do vetor de Bias e o erro retropropagado. Eu posso fazer a mesma coisa, então, o processamento em batch. Então, agora eu faço todo o processamento, então, para um conjunto de N registros, que são representados aqui pela matriz. Então, eu tenho aqui
as matrizes, né, de ativação, que é multiplicado pela matriz de conexões. Aqui a matriz de ativação da camada I é o processamento da função de ativação pelos elementos da matriz potencial. Eu tenho a matriz de gradiente local, que é a diferença de todos os registros observados para todos os registros calculados, né? Para as camadas internas, eu vou fazer essa multiplicação elemento a elemento, né? Aqui eu tenho essa expressão continua válida, mesmo para o cálculo do ajuste de parâmetros em DET, né? Então, aqui eu vou ter o produto da matriz de H de I-1 com o gradiente local da camada I. O ajuste de parâmetro bias vai ser essa matriz aqui, multiplicado pelo vetor unitários, e a matriz de erro retropropagado é a matriz de conexões da camada I vezes o gradiente local também da camada I. Então, vale a pena depois repassar todas essas equações, mesmo que isso tudo esteja implementado diretamente dentro das plataformas, é bom repassar isso com calma e entender cada uma dessas passagens que a gente está falando aqui, talvez um pouco rápido, e a explicação também está lá no livro, capítulo 9. Okay? Bom, então, esse processamento aqui, ele observa que, mesmo de uma maneira sucinta, você tem aqui um número reduzido de equações, né? Então, a implementação disso nas diferentes plataformas, ela é feita, normalmente, ela é feita pela definição da arquitetura da rede, né? A definição de uma função de custos, e você calcula, né, a saída, né, pega a entrada e saída a partir do conjunto de dados, calcula a saída pelo processamento da entrada da rede, então a rede foi definida aqui, e depois roda o algoritmo de treinamento, gerando, a partir da função de custo, retropropagando o erro aqui em direção à entrada. Observe que aqui eles representam a camada de função de ativação como uma camada diferente do processamento linear, né? Então, isso facilita alguns casos, para você ter a definição da rede. Então, você define a rede com uma camada linear e uma camada de função de ativação. Mas, teoricamente, a camada da rede, ela é a combinação dessas duas coisas. Mas aí é uma maneira interessante de você ter essa camada aqui, você pode facilmente, então, parametrizar o tipo de função de ativação que é utilizada naquela camada. Então, essa rede aqui tem duas camadas, né? Duas camadas de processamento, embora que ela é implementada por 4 camadas, uma camada de processamento linear e uma camada de ativação. É muito frequente você ver essa representação aqui de camada de ativação. Está muito associada com a implementação. Aqui, no caso, é do Torch. Bom, vou passar aqui. Tem uns detalhes interessantes que são importantes. Então, a primeira coisa é a padronização de registros. A gente já viu isso, que isso é importante, né? Então, é fundamental. Modelos de redes neurais que o conjunto de dados esteja padronizado, né? E aí você tem alguns variantes, né, do algoritmo de otimização padrão. Então, a primeira variante, que já tinha sido proposta junto com o algoritmo da retropropagação lá em 86, é o termo de momento, né? Então, o termo de momento, ele acrescenta uma certa inércia no ajuste de parâmetros, ou seja, ele acrescenta além do gradiente, ele acrescenta uma quantidade aqui, e essa quantidade normalmente é um percentual do ajuste de parâmetro realizado na interação anterior, e o objetivo é suavizar, então, essa
essa estocasticidade, principalmente no caso do gradiente estocástico, né? Então, essa direção errática que é calculada no gradiente estocástico, esse termo de momento, ele como desse uma inércia, né? Então ele consegue estabilizar essa direção errática, né? Um outro artifício que é muito utilizado é a taxa de aprendizagem adaptativa. Então, aqui tem vários algoritmos, né? Um deles, o mais conhecido, esse RPROP, ele utiliza uma ideia bastante simples, que é, se os dois últimos gradientes estão na mesma direção, você aumenta o passo; se eles estão em direções diferentes, você diminui o passo, né? Então, a ideia é olhar se os dois gradientes anteriores estão na mesma direção ou não, né? Uma variante desse RPROP é o ADA, que é talvez mais conhecido. Então, ele realiza uma taxa de aprendizado que é adaptativa, depende do gradiente, né? O D aqui é o gradiente, e ele é calculado iterativamente a cada época. Esse tal aqui representa a época, né? Então, algumas formas diferentes, que é chamado de RMS-PROP, que é o ADA grade, e ele consegue fazer um ajuste adaptativo do passo de aprendizado, ou seja, aumenta o passo de aprendizado quando o modelo precisa acelerar e reduz o passo de aprendizado quando está chegando próximo da solução. De qualquer forma, tem sempre um passo inicial que você tem que colocar como hiperparâmetro. Bom, assim como qualquer outro modelo, a gente viu, tem o problema do overfitting, né? Então, a ideia é encontrar a capacidade ótima do modelo, e então tem algumas técnicas para isso, né? Basicamente fazer a regularização, né? Ou seja, reduzir a capacidade do modelo. Uma maneira de se fazer isso meio que experimentalmente, que é muito utilizado em rede neural, isso passa a ser quase que um dogma, um padrão assim, a ser utilizado, que o pessoal utiliza, é subdividir o conjunto de dados de treinamento em erro de treino e erro de validação, né? Então, você faz o teste, faz o ajuste de parâmetros no conjunto de dados de treinamento e faz uma pré-avaliação num conjunto de dados chamado erro de validação. Observa que, se você estiver fazendo a avaliação em validação cruzada, essa partição é feita em cada partição do treinamento, né? Então, a ideia aqui é interromper o treinamento, não deixar o modelo overfitar, interrompendo o treinamento antes que o erro da validação comece a aumentar muito. Obviamente, isso aqui tem algum ruído, essa decisão nem sempre é muito simples. O que se faz normalmente é sempre utilizar, guardar o modelo de menor erro na validação e deixar ele rodar algumas épocas até mais. Bom, outra maneira de fazer é utilizar uma regularização, né? Então, a gente já viu isso, a ideia de penalizar modelos mais complexos, de forma que você tenha uma capacidade ótima, né? Então, o que se faz isso frequentemente é utilizar uma penalidade pela norma quadrática dos parâmetros, né? Então, a gente tem essa regularização chamada L2, ou Tikhonov, né? E aí, no caso de problemas de regressão, você tem adição dessa componente, mas pode utilizar também, no caso de problemas de classificação, você tem adição dessa componente, o min é o parâmetro de regularização, né? Então, agora, em vez de calcular o gradiente da função de avaliação, eu vou calcular o gradiente da função de avaliação regularizada, né? E essa regularização, o detalhe importante é que é aplicado só na matriz de conexões, né? A gente não aplica regularização no vetor de Bias, porque o vetor de Bias ele só serve para ajustar o centro da função de ativação, ele não está associado à complexidade do modelo. O que traz a complexidade do modelo, justamente,
é o vetor de conexões, a matriz de conexões, então é onde a gente aplica aí o efeito da regularização. Então, aqui no processamento online, no processamento em batch, basicamente, o efeito da regularização é só acrescentar o valor da matriz de conexões da iteração da iteração anterior, multiplicado pelo parâmetro μ. Isso aqui entra aqui de forma aditiva no gradiente, então ele acaba, a derivada disso aqui, sendo colocada aqui direto no ajuste de parâmetros. Uma outra forma de fazer a regularização, que também é muito utilizada, principalmente em redes com topologia de camada totalmente conectada, esse tipo de múltiplas camadas, é o dropout. A ideia do dropout é muito simples, ela consiste em matar algumas unidades, né, no cálculo do ajuste de parâmetros. Então, você mata unidades, faz o processamento da saída, faz o ajuste de parâmetro, roda outra, na próxima época, mata outro conjunto de unidades, passa a saída, cálculo, faz o ajuste de parâmetros, na outra época, faz um outro sorteio, escolhe outras unidades para anular, faz a saída e calcula o processamento. Mas, no final das contas, você usa a rede completa para calcular a saída, digamos, no conjunto de testes, né? O que acaba acontecendo é que esse processamento acaba funcionando como se fosse um ensemble, um conjunto que treina simultaneamente diversos modelos da mesma rede, né? Então, aqui é a formalização. Então, você pré-multiplica aqui as unidades por um vetor aleatório, que vai dizer se aquela unidade vai entrar ou não no cálculo da próxima camada. Certo? E aí, bom, esse paper que foi apresentado em 2014, né, ele faz a comparação do dropout com vários outros tipos de regularização, combinado também com o L2. Bom, hoje já tem bastante conhecimento sobre o dropout, né, o dropout que ele acaba funcionando, né, de forma similar a uma regularização L2. Bom, outra extensão que pode ser utilizada é utilizar métodos de segunda ordem, como gradiente conjugado, chamado Quick-Prop, ou método Newton-Raphson, ou Levenberg-Marquardt. Isso aqui funciona em redes pequenas, né? Para redes muito complexas, de muitas camadas, a complexidade de calcular esses métodos de segunda ordem geralmente não compensa. Mas em redes com uma ou duas camadas intermediárias, talvez seja interessante ver se disponível, né, a utilização desses diferentes modelos, principalmente esse Levenberg-Marquardt, que é bem adaptado para problemas de regressão. Bom, no final, tem aqui um sumário, né, do curso lá do Geoffrey Hinton. Eu aconselho muito vocês, quem puder, dar uma olhada nesses vídeos, são um aprendizado muito importante, né? O Geoffrey Hinton é um cara muito... bom, é um dos fundadores aí da área, né? Ele tem aqui algumas dicas, né? Então, para dataset pequeno, usar o gradiente conjugado, o quase Newton, né? Taxas de aprendizado adaptativas. Para bases de dados muito grandes, né, usar o momento, né, o RMS-Pro, aquele de taxa de aprendizado adaptativa. E ainda brinca aqui, ver qual é a última receita do Ian LeCun. Bom, uma coisa que é importante, os modelos são bem diferentes, os problemas são bem diferentes, né? Então, diversos tipos de modelos podem comportar de diversas formas. Você tem redes recorrentes, redes rasas, né? Ou seja, com poucas camadas. Então, não tem uma receita única para tudo, né? E também os problemas são diferentes. Então, na verdade, sempre na solução de um novo problema, vale a pena explorar diferentes topologias, diferentes hiperparâmetros para se obter a melhor solução.
Beleza? Bom, então é isso. Hoje foi meio corrido. Alguém tem alguma dúvida aí? Vamos então ver a gravação.